Por volta de 1540, as missões lideradas pelos jesuítas, a Companhia de Jesus, houve um padre chamado Inácio de Loyola e ele foi incumbido de catequizar os índios no Brasil. E aí trazendo para os índios a sua cultura, impondo para eles a forma de se vestir, que os índios não se vestiam, comiam carne crua, a questão da religião. Eles conseguiram catequizar os índios contando historinhas com marionetes, e aí colocavam a história da Bíblia e nisso eles colocavam o temor. Os índios ficavam com medo de Deus e aí eles não comiam mais carne crua, começaram a comer carne cozida. A maioria dos seus costumes foram praticamente perdidas. Houveram missões em rodelas, onde os índios dessa região foram catequizados. Essa região do Raso da Catarina, Xorroxó, Rodelas, Ibó, Abaré, toda essa região os índios foram catequizados. E até hoje temos resquícios da cultura indígena, seja no nome, seja nas panelas de barro, os nomes das cidades, por exemplo, Macururé, que significa pegar o peixe, ou a forma de como o peixe é pego, Xorroxó, Rodelas, Ibó, nomes como Uauá. A Lei 601 de 1850 apresentou critérios em relação a direitos e deveres dos proprietários de terra no Brasil. Aqui na região de Macuré, as pessoas procuravam fazer seus registros de terras em Santo Antônio da Glória. Na época, o imperador era Dom Pedro II. Era um vigário que fazia esse registro porque não tinha cartório na época e a igreja que organizava tudo. Então, ela era dona desses terrenos, que eu não sei o limite, todo a torre. Então, só seria legal a escritura em cartório se fosse a torre que vendesse. Meu nome é Giovana Maia, tenho 16 anos e moro em Macururé. Os fundadores de Macururé foram a família Maia, tendo como pioneiro Julião Maia. Julião Maia veio do Rio Grande do Norte por causa de questões e estabeleceu-se em Abaré. Lá ele foi baleado e fugiu para a Cacimba dos Maias, a qual recebeu esse nome por causa do seu sobrenome. Nos tempos da Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, Julião Maia fugiu para a Lagoa do Mari. Lá ele se estabeleceu e passou a criar gados e cabras. Ele comprou uma faixa etária de terra de 3 irmãs até o Cipó. Julião Maia teve um filho, João Roberto Pereira Maia. Após ser perseguido, Julião Maia fugiu para Minas Gerais e estabeleceu-se na fazenda Angico. João Roberto Pereira Maia passou a tomar conta das terras e ele teve 5 filhos: Ricardo Pereira Maia, Firmino Pereira Maia, Regina Pereira Maia, Adelina Pereira Maia e Honório Pereira Maia. Inclusive, Honório Pereira Maia tinha uma grande liderança religiosa, pois ele carregava as cruzes nas procissões. Essa chave é da primeira casa de Macururé, que eu sou dona dela. Minha mãe herdou a casa, uma parte, e a chave é dos quartos, a bem grande é da porta da frente, viu? Da primeira casa de Macururé. Ela era de Taipa, a casa. Ela era filha do finado Honório Pereira Maia. A Honório eu conheci demais, morando ali, um velho embaixo, branquinho. A barba dele era pouca, era católica. Essa católica, a igreja ali mesmo foi feita por eles em 1903.
Esse é Honório Pereira Maia, é meu avô. Essa é a minha avó, Maria da Circuncisão Maia. Porque nós vinha para a igreja, ele vinha todo dia que vinha, tinha novena, nós vinha para a igreja. Todo dia, todo dia. Ele era fazendeiro, né? Ele se arranchava ali nessa casa onde o Roberto mora hoje. E a fazenda é ali onde não sei se já foi ali onde tem a casa de Renato Paz de Careca. Ali era a fazenda mesmo, eles moravam lá. Olha, meninas, nós vamos lá no Riacho Seco, na fazenda que era de meu avô. Aqui é Riacho Seco, chama-se Riacho Seco. No Riacho Seco, na casa dos meus avôs, Honório Pereira Maia. Honório Pereira Maia. A infância aqui era uma maravilha, que era muito bom. Muito leite, muito requeijão, muita verdura, que os anos chovia bastante, meu avô plantava, a gente tinha de tudo. Nós não comprava nada, e nem tinha, ainda que tivesse o dele, não tinha que comprar, não tinha venda. De acordo com os meus estudos, pelo livro de Macururé, a primeira capela foi construída no ano de 1906. Essa capela foi construída por doações dos 3 irmãos, Honório Pereira Maia, Firmino Pereira Maia e Ricardo Pereira Maia. Com isso, os 3 irmãos fizeram a doação de 70 braças de terras para o Senhor do Bonfim. Enterraram os documentos dentro de uma garrafa na frente da igreja. Com a doação de terras para o arraiá, a população cresceu e construiu suas casas. Com o passar do tempo e as reformas, a garrafa sumiu. Maria era muito pequenininha, muito acabadinha, baixinha, não tinha torre, não tinha nada. A torre, quem construiu a torre foi minha sogra, que botou os trabalhadores. A Maria Helena vendia o gado dela, ela tinha gado, muito gado. Vendia, dava dinheiro a ela. Quando passava um mês, 15 dias, ela dizia, estou sem dinheiro, ela dizia, e foi que a senhora comprou tanto? Botava dinheiro todo na torre da igreja. Pedreira, era João Crisipa, até João Filho trabalhou nessa torre. Sou Lindelma Corinto da Silva, tenho 29 anos, sou do sítio, município de Macururé. Naquela época, a Feira de Macururé foi apelidada por Feira do Pau devido a muitas brigas. A concorrência foi devido à Feira de Xorroxó, que ia enfraquecer a Feira de Xorroxó com a Feira de Macururé. O pessoal de Xorroxó, com despeito, apelidaram a Feira de Macururé por Feira do Pau. Quando começou Macururé, eles faziam feira, era em Xorroxó. Quando o riacho enchia, chovia, que naquele tempo chovia muito, né? E um portador lá, para eles botar o material, o mantimento do lado de cá do riacho, para eles ir buscar. Isso que era um trabalho horrível. Aí fizeram uma latada aqui, lá no quadro, deram 70 braças de terra, Senhor do Bonfim, e fizeram uma latada para fazer a feira aí. Porque para lá, para Xorroxó, quando chovia, era o maior sacrifício por causa do riacho. Aí eles, com raiva, porque diminuiu o comércio lá, vinha de lá beber e fazer fuar aqui, que derrubava a barraca, brigava, viu? Aí tiraram o verso, Feira do Pau, latada do Muruim. Na casa do Gogozinho, cachorro não tem focinho, disse que o Gogozinho era o avô dela. Porque diz que lá ele criava muito cachorro, quando botava as panelas lá, os arguidados no fogo, os cachorros chegavam a meter o focinho, né? Aí o pessoal tiraram
Aí tiraram o verso. Diz que ele tinha a cozinha era latada, né? Frecheiro, que chama esse frecheiro. Aí o pessoal tiraram esse verso. Dizia, latada de muruim, na casa de gogozinho, cachorro não tem focinho. Porque metia a boca e o povo comia a mesma comida. Tinha muito leite e botava na panela e os cachorros... Os cachorros viviam. E a resposta? Aí eles botaram o verso lá. Aí quando o verso chegou, encontrou o verso, e deram aí, ele tirou outro verso e mandou levar xó-xó. A porca, quando pariu, deu um grito lindo, porque chama a Feira do Pau, vá puta que o pariu. A Feira do Pau, porque eles vinham de xó-xó, beber e fazer o pau aqui. Aqui mesmo teve uma famosa, daqui para quem não tinha casa. Era um bocado de barraca de pau de pinhão. E eles pegaram uma briga aqui, mas esse povo aí do Riacho, o povo ia atirar, foi aquela confusão. Aí o soldado chegou, deu uns tiros, aí correram tudo. E toda feira tinha um pau desse povo do pé da serra aí. Era uma briga danada. Que chamava Feira do Pau. Em 1938, nossa cidade ainda era um pequeno distrito de Glória, que era chamado Bonfim. Devido a uma confusão de erro de entrega de recursos, em vez de entregar para o distrito de Bonfim, entregaram para a cidade Senhor do Bonfim. Por isso eles trocaram o nome, resolveram mudar para Macururé, que é um nome indígena, que traduzido ao pé da letra, Macu significa peixe e Ururé a forma de pescar. A emancipação de Macururé se deu através dos esforços do senhor Diógenes Lemos Moraes, juntamente com os deputados João Carlos Tourinho Dantas e Raimundo Reis. Eles conseguiram emancipar Macururé através da lei de número 1754, de 27 de julho de 1962. Eu fui o autor do projeto e a Câmara não queria aprovar, porque para você aprovar o projeto de emancipação tem que satisfazer certos requisitos: população, renda, habitantes, só de... Aí eu, rapaz moço naquele tempo, passional, devido à idade, aí eu disse, se não passar a emancipação de Macururé, não passa mais nada aqui. Não passa emancipação nenhuma que eu vou obstruir. Aí, no dia da votação da emancipação, tinha vários projetos na ordem do dia da emancipação. Quando eu cheguei na Câmara, 2h30 antes da sessão começar, eu fui olhar a ordem do dia, estava 38 projetos de emancipação e Macururé não estava no meio. Eu, rapaz moço, naquele tempo, peguei os 38 projetos, botei do braço e levei para casa. Digo, não passa. Aí foi aquela, não teve ordem do dia aí. Aí o deputado Bolivar Santana, que já morreu, senão um grande deputado, aí fui lá no meu apartamento, eu morava naquele tempo no edifício Oceano, eu morei lá 18 anos. Aí ele foi lá e disse para eu devolver os projetos, que ele me garantia que Macururé ia ser emancipado e realmente foi. Deixe-me falar, deixe-me crescer, deixe-me organizar, deixe-me viver, deixe-me falar, deixe-me crescer, deixe-me organizar. Chegou um beato na região que veio para catequizar toda essa população e o objetivo dele era construir igreja para que chamasse os moradores para peregrinar junto com eles. E como ele passou por várias regiões, não se adaptou, e se adaptou melhor na região de Canudos, onde ele conseguiu um grande número de pessoas, de 150 peregrinos, e começaram a povoar o arraial. E aí foi quando o governo viu que tinha muitos números de pessoas, e aí ele começou a perseguir Antônio Conselheiro.
Vejam este lugar. É um vale plano entre as montanhas. Aqui termina a longa caminhada. É neste solo sagrado que plantaremos e tiraremos o alimento para o corpo e para a alma. A Guerra de Canudos vai irromper em 1896. E a vida no campo, a vida dos camponeses, das pessoas mais empobrecidas, menos favorecidas naquela conjuntura social, continuava exatamente igual como era há muitos séculos. As injustiças, o domínio absoluto do latifúndio e dos latifundiários, senhores de baraço e de cutelo, que tudo podia, tudo ordenava e tudo realizavam de maneira como haviam planejado. Canudos é uma resposta de milhares de desvalidos, de expropriados da terra, de esquecidos do Estado, se reunirem num determinado lugar e construírem uma perspectiva de vida diferente. Aí apareceu pelo sertão um monte que passou a cativar, tão belo que ajudou o povo irmão. Patrão e opressor não tinha lá. Deixe-me viver, deixe-me falar, deixe-me crescer, deixe-me organizar. Deixe-me viver, deixe-me falar, deixe-me crescer, deixe-me organizar. Ela, quando na Guerra de Canudos, minha mãe contava, eles contavam, que ela perdeu um filho. Passou muito tempo ela aí. Nunca soube notícia. E desde que quando terminou a guerra, ele tinha uma família que ele acompanhou, a família se perderam. Os pais perderam os filhos, não sabiam onde procurar, outros morreram. E essa família encontrou ele, que era filho da velha Regina, encontrou esse menino e levou. Com muito tempo, eu já era nascida em um tempo desse, ele apareceu. Estava morando nesse Canudo, estava morando a velha Regina, que era irmã de Fadinha, mas do velho Honório e do velho Ricardo, morava lá. Aí quando acabou, disse que já tinha um filho já por aqui assim, já sabido. E tinha outro pequeno, e com a barrigona para descansar. Aí quando pega a guerra, ela correu, se esqueceu do menino. Aí correu com a barrigona, se esqueceu do menino. O menino estava deitado na rede. Aí ela se esqueceu do menino. E quando acabou, foram se arranchar num pé de buzeiro. Aí quando se lembrou-se do menino, o que é que se faz por Nossa Senhora, o que é que se faz? Aí disse que eles tinham ido almoçar, não sei como era, que os tiros tinham parado naquele instante, o Doroteio. Aí eles correram lá, mas quando chegou lá, cadê? O menino já não estava mais. Aí carregaram o menino e mataram, não mataram. Aí andaram, dizem, mataram, não mataram não. Queimaram as pessoas que eles matavam, queimaram. Muitas crianças foram mortas e incineradas, algumas ainda no braço de seus pais, pelos soldados. Porém, Melquides teve uma sorte diferente das demais crianças, que foi encontrado e adotado pelo membro do exército. Olha, os jaguncinhos, assim denominados, principalmente por Euclides da Cunha no seu livro Os Sertões, eram meninos e meninas, filhos de famílias que viviam em Canudos e que durante a guerra já aparecem até no livro de Euclides. Alguns foram trazidos para Salvador, entregues em instituições diferentes, outros foram entregues como troféus em casas de prostitutas no interior da Bahia, principalmente as meninas, algumas impúberes ainda. Enfim, foram violentamente arrancados de suas famílias e de sua terra e colocados no mundo como se fossem filhos do talvez e do quem sabe, do nada. Eram meninos pobres, mas que viviam dignamente com suas famílias. Melquides Rodrigues Montes tinha 82 anos de idade quando deixou umas páginas cuidadosamente datilografadas nas mãos do seu filho, Edir Nicolau Monte, onde ele narra a sua própria história vivida durante a Guerra de Canudos. Melquides teve um destino diferente porque foi levado junto à tropa de soldados do exército para o sul do país. A gente encontrou ele pelo Facebook, numa página que Alex Maia colocou o nome dele lá
no Facebook e encontrou o Edmonte, o filho dele, e tinha uma página lá que falava sobre os Jaguncinhos. A nossa pesquisa, a gente encontrou o Melquides e aí resolvemos tratar dele. O nome do meu pai é Melquides, se escreve Melchíades, mas é Melquides Rodrigues Montes. Nasceu em Canudos, né, estado da Bahia. A minha avó Regina, eu infelizmente não conheci. Ele contava sobre toda a região, tanto Macureré, como Várzea da Ema, como Euclides da Cunha, né? A família do meu pai era os pais, né? O Dona Regina e o Martins, né? E mais 5 filhos. Eu devo dizer que houve sobre Canudos 4 investidas. A 4ª expedição tinha muitos soldados. Eu acredito que eram mais ou menos de 4.000 homens. Cercaram Canudos e depois de um certo tempo eles começaram a atacar os jagunços, como eram chamados, os habitantes de Canudos, né? Matando e destruindo as casas, as igrejas, tudo que era construído sob a orientação do Antônio Conselheiro. Numa dessas investidas, a família disse assim: vamos embora, porque daqui a pouco nós vamos ser assassinados aqui. Então, a minha avó chegou na porta e disse assim: não, vamos esperar um pouco, porque está havendo um tiroteio, né? Não dá para sair agora. E demorou. Então, o meu pai, o Melquides, que tinha mais ou menos, como eu falei, de 4 a 5 anos, ele voltou, disse assim: está demorando muito, eu vou para o meu canto e vou descansar um pouco, e adormeceu. Nesse meio tempo, a Dona Regina, com os 4 maiores, saíram e fugiram de Canudos, né? Meu pai ficou. Depois de algum tempo, ela olhou para trás e disse assim: mas está faltando um menino. Ah, agora ele já deve estar morto. Muito bem. 2 soldados do exército entraram na casa, disse assim, um deles disse assim: aqui não tem ninguém. Então, mas o outro disse assim: não, eu estou ouvindo alguma coisa. Tal. Estava o meu pai dormindo. Tal. Aí um deles apontou o fuzil com a baioneta calada, né? E já ia matar. O outro disse assim: não, espera um pouco, não mata essa criança, porque a minha família não tem filhos, né? E vou levar esse menino para criar.
Aí meu pai saiu com os soldados e foram para a barraca deles. Próximo à barraca, tinha a barraca de um tenente, do tenente Barroso. E começou a agradar o menino, né? Com rapadura, não sei o que e tal, essas coisas todas. Tal. Chegou num certo tempo, ele disse assim, olha, ô soldado, você quer me dar o menino aí? Ele disse assim, olha, eu dou o menino com uma condição, se ele quiser ir. Aí perguntaram a ele se ele queria ir. Ele disse que sim. Aí ele foi para a barraca do tenente Barroso, né? Esse Barroso foi ferido. Ah, eu disse Barroso, era Bonoso. Eu vou retificar. Foi ferido numa dessas investidas. Então, ele foi para o hospital e ele junto, o menino junto, né? Aí melhorou e tal, voltou, foi promovido e tal, e criou o menino. Passou, o menino já era sabido, já sabidão mesmo, sabia onde era o terreno dele, que ele era filho da Ema. Aí ele disse, eu vou procurar meio de ir embora para minha terra. Aí ele disse, onde é essa terra? O que criavam, que estavam criando ele, disse, é na Ema. É na Ema, e lá é onde tem meu pessoal, na Ema. Aí ficou, quando já estava rapazão, foi, sentou praça. Quando acabou, ficou sendo soldado afetivo. Aí quando foi um dia, com tantos anos que mãe vinha aqui, que ninguém esperava mais, nem a mãe já tinha morrido. Só estava viva a Zé Adelina ainda, e Ricardo, e o Zé Honório já tinha morrido. Aí, lá chega. Ele foi de ônibus até Salvador. De Salvador, pegou uma condução, se não me engano, era um ônibus ou caminhão, uma coisa assim, foi até Várzea da Ema. Aí ele perguntou, como é que eu vou a Canudos? Ele disse assim, não tem condução, só a cavalo. Então ele alugou um cavalo para ele e o outro cavalo para a bagagem, né? E seguiu para Canudos. Ele foi a Canudos, né? Perguntou pela família e foi perguntando, né? Aí chegou um elemento de lá, disse assim, o senhor conhece a família Rodrigues Monte? Ele disse assim, tanto conheço como eu vou até lá, eu acompanho vocês. E, se não me engano, foi de carro, né? De uma condução para a casa deles, a casa da família. Chegou lá, bateu na porta, né? E encontrou uma senhora. Era uma cunhada dele, né? Então, assim, você conhece a família, né? Ele disse assim, conheço, mas já estão todos mortos, né? E
contou rapidamente a história, né? Haviam cinco irmãos, mas todos faleceram, e um mais novo faleceu, deve ter falecido com a entrada, com o cerco da tropa do exército. Como é o nome dele? Melquides. Ela disse assim, ele disse, não, ele não morreu, o Melquides está aqui. Aí houve uns abraços, uns choros, né? E uma confraternização, né? Aí ele ficou alguns dias lá e tal, e disse assim, eu volto aqui. Então, foi embora e de fato voltou. Olha, ele veio conhecer a família. Ele se hospedou na casa da minha mãe, de Alexandrina. Minha mãe é prima carnal dele. Então eu levei ele na casa dos primos, da prima do velho Toim, que era primo também dele, e levei na casa de Rosa de Godessa, a mãe da Nina. Meu nome é Douglas, tenho 18 anos, sou morador do povoado Sítio, sou estudante de Direito. A família Ribeiro surgiu na região de Macururé por volta da segunda metade do século XIX com o senhor Manuel Ribeiro, que era morador da região de Belém de São Francisco. Por virtude de umas intrigas, ele fugiu, veio parar do outro lado do rio, vindo parar na região perto da Serra do Tonã. Essa região não tinha dono e nem valor, era uma região muito sofrida por muitas secas. Aí ele se apossou desse lugar, cavou um poço, começou a criar bode e ovelha, se tornou um homem importante que acabou dando o seu nome a esse lugar. O lugar ficou conhecido como Baixa do Ribeiro. Manuel Ribeiro, ele teve muitos filhos. Um dos seus filhos mais importantes, Rosendo, ele teve uma vasta família, merecendo como destaque Vicente Ribeiro, Livino Ribeiro, Nel Cunha, Jovino Ribeiro e Engraça Ribeiro. Vicente Ribeiro é o pai de Dadá, mulher de Curiço. Jovino Ribeiro é o pai do cangaceiro Limoeiro. Livino Ribeiro que se casou com Lina Quileto, Lina Quileto é irmã de Firmina Quileto, a mãe de Curiço. Né Cunha se casou com Maria Quileto, outra irmã da mãe de Curisco. E Né Cunha e Maria Quileto são os pais do cangaceiro, Manuel Siriri e Beija-Flor. E Engraça Ribeiro é a mãe dos cangaceiros, Ferrugem, Mourão e Gitirano. Lina Quileto é a bisavó de Lindelma, que é parente de Curisco. Todos esses cangaceiros eram do município aqui de Macururé. Foram regiões importantíssimas, até porque de lá saíram vários cangaceiros. Você está aqui no centro do Raza Catarina, a Baixa do Ribeiro, inclusive, foi o local que deu uma das cangaceiras mais famosas, que é a Dadá de Curiço. Ela morreu dizendo que havia nascido em Belém de São Francisco, que é o pós-Rio São Francisco, seria em Pernambuco, mas na verdade ela nasceu na Baixa do Ribeiro. Nós estamos no centro do Raza Catarina. Dois irmãos, inclusive a dona Joana, que era a irmã mais nova de Dadá, me disse por diversas vezes que não havia nenhum filho, nenhum irmão dela nascido sem ser na Baixa do Ribeiro. Baixa do Ribeiro porque esse sobrenome Ribeiro dos avós deles. O seu Manuel, que é o irmão de Dadá, que ainda está vivo, aos 108 anos de idade, ele afirma que não houve nenhum filho do seu pai e da sua mãe nascido fora da Baixa do Ribeiro. Baixa do Ribeiro. Não estou dizendo que é Dadá. Nascida na Baixa do Ribeiro. Filha de Vicente Ribeiro e Águeda Maria da Conceição. Baixa do Ribeiro. Que era o lugar de Dadá, de Dadá era aqui. Vou lhe mostrar a casa que ela nasceu. Bora.
Foi começada essa revolução aqui, de 33 até 37. Aqui, essa fonte aqui é de Vicente, o pai de Dadá. Ela não pegava água, a água pegava de Bogó. E a outra fonte era do irmão dele, de Engraça. Era dois irmãos que conviviam juntos. Onde Dadá nasceu nesse bairro, nessa casa aqui, viu? E ela foi embora daqui. Nós estamos num pé de embuzeiro, ao lado da casa do pai da cangaceira Dadá, que era Vicente. Aqui era a casa deles, aqui que era onde eles ficavam, todo o coito deles era aqui, sabe? E eu digo de um por um, se for possível. Curiço, que era o marido de Dadá, Beija-Flor, Mané Silili, Pedro, que era de Catirina. Era esses daí que eu sei, né? Eu estou aqui nos barros da cangaceira, onde a cangaceira Dadá nasceu, viu? E por sinal, tem um sobrinho dela aqui junto comigo. A minha mãe é sobrinha Esse homem aqui não mente, não. primeira, né? E eu sou o segundo. Segunda. Meu avô é irmão de Dadá. E é isso mesmo. É. Seu avô é irmão de Dadá. Sim. Que era Bastião. E aqui, esses vestígios aqui, era onde era a casa do meu bisavô Vicente. Vicente, Era aqui. O pai de Dadá. Eu ainda alcancei aqui algumas madeiras fincadas aqui. Eu lembro quando eu era criança, eu passava muito aqui, minha mãe falava sobre essa casa aqui, que era do meu bisavô. A primeira vista que Dadá se encontrou com Curiço foi nessa casa. E aí ela conseguiu ficar com eles e ficou no cangaço com eles. Porque ela acompanhou ele no mato, sabe? Pelo que eu fiquei sabendo, que minha tia falou lá no Salgado do Melão, que o velho Vicente não queria que Dadá namorasse com Curiço. Aí chegaram aqui, montado a cavalo, nesse local aqui, e aí Dadá já sabia da trama, só foi montar no cavalo e sumiu. Ela ficava sentada costurando as bonequinhas de pano, né? Quando o Curiço chegou, o meu avô Curiço, e mandou o cabra dele pegar ela, colocar na garupa do cavalo e levar. Ele ainda saltou, ainda ficou arrodeando a casa para ver se tinha alguém, mas meu avô não estava. Tinha saído para rezar um animal que estava ferido. Aí, quando meu avô chegou, não encontrou mais, né? A família entrou em desespero em busca dela e daí foi que passou a vida de Dadá, né? Ela tinha 11 anos para 12 anos. Muitas pessoas falam que era com 13 anos incompleto, mas não. Minha avó não era uma moça completa ainda era uma menina. E foi quando ele levou, e no caminho ele fez mal a ela, né? Ele fez mal, ela criou ódio dele pelo ato, né? A força. Que ela não queria ver, ele gritou que se ela não fosse matar a família toda, e ela. Aí ela se obrigou aí. Ela foi raptada. E isso é o próprio depoimento dela. Tanto que ela era uma menina ainda, ela tinha um pouco mais do que 13 anos de idade. Curiço a estuprou. Ela ficou na casa de uma tia dele, deixou na casa dessa tia. Ela teve hemorragia, teve febre, sofreu toda essa agressão do estupro. Mas ele foi a conquistando depois e ela se apaixonou por ele mesmo. Dadá nasceu em 25 de maio de 1915. Uns dizem que ela nasceu em Belém e outros dizem que ela nasceu na Baixa do Ribeiro. Curiço nasceu no dia 10 de agosto de 1907, em Água Branca, no estado de Alagoas. Em 1926, Curiço entra para o cangaço e fica até 1927, quando decide sair e tentar uma vida nova, fora do cangaço, mas volta em 1928. Há duas versões sobre a história de Curiço e Dadá. A família de Dadá afirma que Curiço sequestrou e estuprou Dadá. Já o professor Estácio de Lima afirma que Dadá acompanhou Curiço sem resistir. Dadá, além de ser parente de Curiço, era parente dos irmãos Engraças e seus sobrinhos, Mané Moreno, Zé Baiano, Sabiá, Meia-Noite e vários outros. José Baiano era o cangaceiro que ferrava as mulheres com as iniciais do nome dele, JB. Nós temos a família do Salgado, tudo é parente de Curiço. Belo, Geraldo Barro. Olha, a mãe de Geraldo Barro era filha
menino da família de Burgo, né? Que Burgo, minha bisavó, Leandra, era filha do neto de Burgo. Convido a todos para ir conhecerem sobre a história de Dadá e Curisco lá na casa de minha tia. Eu sou sobrinha de minha tia, dona Olindina. Eu queria fazer uma pergunta. Dadá foi sequestrada por Curisco? Não, senhora. Dadá saiu com Curisco por a boa vontade dela, que para isso minha mãe era uma amiga. E Curisco namorava com uma irmã da minha mãe, dona Marculina. Aí, quando minha avó soube que ele disse que vinha buscar dona Marculina, aí minha avó botou ela num burro, foi botar ela lá na beira do rio, que ela tinha um namorado para lá e foi levar ela lá. Aí, quando ele veio para ir, que ele vinha à busca da minha tia Marculina, aí não encontrou mais ela, aí que ele namorava com minha tia Marculina e Dadá, namorava com as duas. Aí ele... Daí, quando foi, já pegou Dadá e saiu. Mas Dadá saiu porque quis, que a vida que ela andava no cangaço, ela andava muito, mas ela tinha boa vida, minha filha. Foi quando ele comprou umas cartilhas para ensinar ela a ler e a escrever, né? Aí começou a ensinar ela como andar, que minha avó era uma sertaneja muito durona, né? Ela pisava grosseiramente no chão, fazia zoada com a sandália. E meu avô achava aquilo feio. Ele sempre dizia que a mulher tinha que ter pose para andar, não poderia bater o calcanhar na sandália fazendo zoada. A mulher não falaria alto como ela falava. Então ela foi percebendo o carinho dele, querendo que ela aprendesse as coisas boas do mundo, né? Que ela ainda não tinha aprendido. Depois que ele foi buscar ela, quando ele foi buscar ela na casa, ela ainda não gostava dele, na casa da parenta dele. Aí no caminho, né, quando ele foi buscar, que já tinha mulher no grupo, essas coisas todas, aí foi que ela começou a sentir um carinho especial. E ele dizendo o que ele queria dela, né, que ele queria que ela fosse mulher dele. Vou contar a história de minha avó, né? Aí me dá uma emoção muito grande de falar do amor deles dois, né? De Dadá para Curisco, né? Um abraço para Indaiá com as três filhas, Maria do Carmo, com a Reca, que é bem 5 ou 6, e Maria Celeste é 20 filhos. Vai para lá, dê um abraço a ela, diga que o velho vivo só é cego. Curisco morreu em 1940 na fazenda Pulgas, em Brotas e Macaúbas. E Dadá faleceu em 1994 em Salvador. Como foi que a sua mãe conseguiu essa máquina de costura? Com 8 anos de idade, o pai dela mandou um senhor trazer ela de uma cidade que tem por nome de Viçosa, muito longe daqui. Como foi a primeira vez que Curisco veio pegar essa máquina emprestada? Mandava um dos cabras dele vir buscar. Ele mesmo não vinha, não. Passava de 5 dias, 8 dias com ela. A vida de minha mãe era chorar, que minha mãe criou nós costurando nessa máquina. Uma vez passou, lá na Baixa do Ribeiro, passaram 5 dias com ela. Quando minha mãe não esperou, eles entraram dentro de casa, largaram a máquina na mesa e também caíram fora. Qual a importância dessa máquina para a senhora? Aí é uma lembrança muito grande da minha mãe, foi quando ela trabalhou, criou nós costurando nessa máquina. Porque ele vinha devolver, porque era família. Que Cristino era filho do irmão da minha avó, Dona Lina, que o senhor falou na carteira da minha mãe. Nós era família, por isso que hoje a gente não tem nada, porque a polícia quando chegava acabava tudo que a gente tinha. Porque nossa família era bandida. A família de Dadá, que era ali da Baixa do Ribeiro, que o pai de Dadá era irmão do meu avô. Tudo ganhou com o banditismo, aí pronto, aí ninguém pode ter força. Meu pai saiu daqui corrido, que Mané Neto quase matava ele de bater, que disse que ele era coiteiro dos bandidos. Que a casa que ele morava era lá no sítio. Aí tocaram fogo na casa, com o coração de Jesus que está ali.
e um aratório com a imagem do Senhor dentro. Queimou a toalhinha assim ao redor e ficou o aratório. E o santo queimou a linha da casa e os caibos caíram e ele na parede ficou feinho, amarelinho, mas até hoje é santo e eu festejo todo ano, dia de corpo de Cristo. E tem gente por aí que ainda sente, eu acho que ainda sente raiva da gente, porque Cristino matou um irmão de Corné de Jona. O motivo foi por vingança. Na verdade, os irmãos de Cazuza, eles foram com a volante prender João de Alencar. Os irmãos de Cazuza foram prender João de Alencar por furtar as suas criações. Devido a isso, Curisco e Beija-Flor foram se vingar na fazenda de Jona, Dona Jona, mãe de Cazuza. E ao chegar lá, Cazuza estava tirando leite com seu irmão Feliciano. Então, Beija-Flor atirou em Cazuza e quando foi atirar em Feliciano, Feliciano conseguiu ainda segurar a arma de Beija-Flor e entraram em luta corporal. Beija-Flor, como viu que não ia conseguir ganhar essa luta contra Feliciano, chamou por Curisco. Curisco sacou Curisco puxou a sua faca e tentou degolá-lo. E fugiram achando que tinham matado Feliciano, só que ele conseguiu fugir e se esconder. A morte de Cazuza é o seguinte, eles estavam no logrador, desleitando vaca lá no pé de uma serra, e quando foi o amanhecer do dia que eles estavam no curral, era Feliciano e Cazuza e Joaninha, a mocinha, a irmã deles, né? Nós estávamos na fazenda, na Caiçara, na fazenda Cacimba do Maia, no mês de maio, 1930, no mês de maio, quando pela manhã chegaram os dois bandidos na porteira da Caiçara, era Beija-Flor e Curisco. Cazuza vinha com a cuia de leite para pôr no vaso, aí Curisco atirou em Cazuza, ele caiu por cima da cuia de leite. Tiraram no vídeo, ele caiu com a cabeça dentro da cuia. Ele caiu, ficou sangue, estrumo, leite, o miolo da cabeça, misturou tudo, né? E o gato tudo em cima berrando no sangue. Aí Feliciano correu do lado do meio da Caiçara, chegou, agarrou com Beija-Flor, bateu com ele no chão. Pegou o fuzil, o tiro saiu para cima. Eles entraram em luta corporal, né? Para lá e para cá, mas Feliciano desarmado. Feliciano pelejando para ver se conseguia tirar a pistola do bandido, né? Quando foi uma tantazoeira, o bandido gritou, me acorde. E pelejando para tirar o punhado, que era tudo debaixo das cartucheiras, não pôde tirar, por isso que chegou e para sangrar ele. Quando bateu, ela pegou o punhal, ele fez assim, o punhal entrou do lado e saiu do outro. Me acorde, senão o diabo me mata. Foi quando o Feliciano foi olhando assim, ele desceu o punhal, o Curisco desceu o punhal em Feliciano, saiu cortando a cura assim no rosto dele, o punhal entrou na queixada dele, em cima do dente, e aí ele pôde escapar. Eles apanharam os fuzis e deram diversos tiros nele, ele saltou o curral e correu e seguiu, veio embora, veio parar aqui. E aí ele correu, Nilton, Feliciano, correu, e ele com o mosquetão bateu as 5 balas e não saiu nenhuma, porque a véia era fogo. Aí ele chegou em Tavé ali e disse, eu não vou lhe matar, velho, porque você está com o menino no colo. O menino não era Zé Luiz, era pequenininho. Você vê que ela sabia uma reza forte, que o cara bateu o fuzil, as 5 balas e não detonou nenhuma. Quando ele correu, que ele não viu mais, virou o fuzil, pá, as balas, saiu tudinho. Ela sabia uma reza boa. Daí eles foram para o rancho, botaram minha avó debaixo de ordem, tocaram fogo no curral, jogaram litro de manteiga, requeijão no fogo, queimaram tudo, fizeram aquele negócio, né? Daí viraram para a minha avó e disseram, olha, quem matou seu filho foi nós não, foi sua língua.
que é para você aprender a falar mais pouco. Agora, o motivo é que eu não sei mesmo qual era o motivo. Essa morte do Cazuza foi porque ele falava mal do Curisco. E ele chegou lá e ele falou mal dele, xingava ele, e ele foi tocar ele no curral quando ele foi tirar o leite. Tirou, porque quando ele morreu, que ele veio, passou aqui e disse à minha mãe, olha, prima, fica aí que eu tirei a vida de um ali, lá e pode querer atingir vocês. Olha, eu tive a oportunidade de conviver e de entrevistar um dos homens mais importantes daquela região no contexto do cangaço. Foi um soldado de volante, Teófilo Pires do Nascimento, e Teófilo me confidenciou que o Cazuza havia tido um namorico, como se diz, uma paquera com a Dadá. Então ele acha que a morte do Cazuza foi por ciúme. É por Chico. Ele nunca namorou com ela, não. Que dizem que eu ia por Chico, que tinha sido Dadá, mas os Gomes que tinham mandado matar por causa desse, que ele namorava com Dadá. Mas eu não sei nem se ele conhecia essa Dadá. Inventaram essa mentira. Ele tinha 16 anos, coitado, 17 anos, era uma criança. Só vivia de casa, não saía para lugar nenhum. Era ele e Joaninha, eram os caçulas, né? Joaninha servindo do Nascimento e Cazuza servindo do Nascimento. Ele, negócio de fofoca, né? Aí foi lá para matar eles. Aí ele estava no curral com meu cunhado, pai Lenir Santos. Atiraram e caiu, né? Aí foram pro rancho, mataram, o Cristiano correu. Foram pro rancho, com o tamanho dele, né? Aí chegou lá, nós íamos cortar seu cabelo e dar para a senhora comer com sebo. Por causa de fofoca, né? Aí ela começou a contar, era mentira. Meu filho morreu inocente. Morreu inocente mesmo, mas nós já matamos. E daí pra cá, todo mundo entrou na volante, né? A família toda, os tios, os irmãos todos. Com a perca do irmão, atrás de vingança, partiram para a volante. Feliciano, Silvino do Nascimento, Gregório Silvino do Nascimento, Benjamin Silvino do Nascimento. Eram os irmãos, todos seguiram através daí. Tem essas munições que foram encontradas lá no local onde mataram o meu tio. Foi enquanto provavelmente devia ser dos cangaceiros, porque eles não tinham arma, né? Nessa época ninguém tinha arma. Então foi encontrado lá perdido. Ele era filho dessa pessoal de Mariquinha, sobrinho de Mariquinha, sabe? Mariquinha do Luiz Piroca. Pedro Calais, ele era meu primo, porque ele era filho de Ciana. Ciana Bem-vindo, era dos Bem-vindos, né? Quando mataram o bandido, aí ele não foi embora não, ficou aí, namorando com uma menina aqui do Camisa, namorava com outra Mariazinha na Serra Queimada e ficou naquela jogada. Ele foi 2 vezes para se entregar do Tocapim, mas tinha muita gente para ele, recuou. Aí ficou sozinho, bolando, pegando água nas fontes. Que a percata dele, ele usava 2 saltos. Tanto era salto para frente como salto para trás. Ninguém rastejava ele. Calais, ele usava um calçado que ninguém sabia quando ele ia. Se ia para lá, se vinha para cá, viu? A morte, ele estava tirando o couro de um bode. Eles eram 6. Aí eles iam no rastro de Calais. Aí viram bater. Justamente ele estava cortando uma carne para muquear. Aí escrevia aquela pancadinha. Tá. Aí disse, é Calais. Aí eles iam chegando. Quando chegaram perto, Crisipa disse, onde ele está? Aí Crisipa disse, não vamos matar não, vamos pegar Crisipa. Aí ninguém quis ir pegar ele lá. Aí Crisipa disse, eu vou. Aí saíram devagar e deram sinal para os outros. Os outros, quando vinham feito uma besta-feira correndo naquela queimada, quebrando tudo, e eles dando com a mão, dando com a mão e nada. Dizem que foi Gregório que bateu, quebrou um pau seco, bateu com o pé, estralou o pau. Ele assustou-se, virou-se, Crisipa vinha chegando. Quando Crisipa vinha para pegar ele assustou e já levou o fuzil. Crisipa atirou primeiro, que já vinha mais em ponta, atirou na cabeça. Ele atirou também, que disse que o tiro saiu um tiro só. Que as balas saíram tudo de vez. A bala do bandido e a do soldado. E a bala que vinha, que era para pegar no embigo de João Crisipa, bateu num lugar de fatingueira e subiu. Crisipa não foi embora dessa vez, porque não era para ir, né? Lá na hora que tinha ocorrido, né? O velho Gregório queria acabar de matar. Teófilo não deixava porque era sobrinho. Depois
o velho Gregório queria cortar a cabeça, Teófilo não deixou, porque era sobrinho. E o velho Gregório dizia, mas é cangaceiro, ele tem que morrer igual aos outros. Ele tinha um cabelo tão grande, e era um homem tão grande, botaram ele em cima de um burro, atravessado numa cangaia. E os pés arrastava de um lado e a cabeça do outro. E quando chegou em Macururé, os cabelos já tinham caído a metade, ficou enganchado nos paus, e disse que a cabeça rapou tanto no chão, já estava já para dar no tutano. E quem matou ele foi seu avô, viu? Eu digo logo que eu sei de tudo, viu? Quem atirou foi o Crisipa mesmo. Minha mãe falava que quem matou o Calais foi João Crisipa e Cajuza de Rita. Crisipa passou isso para mim, né? Foram de ponta de pé, encostaram, aí foi quando Crisipa ia pegar ele, armou assustaram ele lá, foi o gado Crisipa atirar nele, atirou na cabeça dele, ele caiu. Quem matou o Calais com certeza foi Teófilo. Quando ele dava uma batida no solo, com a lajota, Teófilo dava um passo para coincidir com a mesma batida e ele não viu que Teófilo estava se aproximando. Mas quando Teófilo se aproximou demais, ele ouviu, deu um pulo, sacou o punhal e foi para sangrar Teófilo. É que nesse momento Teófilo, vendo que ia morrer, sacou a pistola e atirou na cara do cangaceiro. E inclusive houve uma discussão uma vez, a gente lá num bar vizinho da casa de Teófilo, o pessoal falando que era João Crisipa e ele dizendo não, que foi ele, que ele permaneceu calado porque não tinha interesse, mas a bem da história era necessário que ele falasse a verdade naquele momento em que ele sabia que teria poucos anos de vida. Nós estamos saindo da fazenda Pereiro até onde o cangaceiro Calais foi morto, guiado por nossa amiga Josilene. Eu vou levar vocês lá onde o cangaceiro Calais foi morto. Ei, para aí. O que foi? Arrasta um cascavel. Minha vida ali, ela seguiu para lá, ao sentido do pauzinho aqui, ó. E é muito difícil chegar aqui, tem muita dificuldade, muitos obstáculos. Vamos continuar até Umbuzeiro, vamos que tá tarde. Olha, gente, aqui nós estamos em Umbuzeiro, onde foi matado Calais. Muitas pessoas mais velhas sempre comentam desse local. E aí a gente está mostrando realmente a parte principal, o Umbuzeiro, o local onde ele foi morto. Porque ele foi uma pessoa que foi noivo há muitos anos com uma pessoa da comunidade. E como ele era da comunidade também, ele saiu do cangaço e ficou escondido aqui até as coisas se acalmassem para que ele voltasse à vida dele normal. E aí ele ficou escondido aqui por muitos tempos para ver se a coisa se acalmar. Mas foi até que descobriram o seu esconderijo e terminou ele morrendo nesse local. Na hora da sua morte, ele estava amoquilhando um bode para cozinhar. Amoquilhar quer dizer cozinhar debaixo do chão. Ele tira a batata do umbu e consegue lascar ela no meio. Tira o miolo todo, parte e coloca o bode no meio. Cava um buraco e bota lá. Com a outra banda da raiz do umbu ele cobre. Pronto, e cobrindo ele vai junto à terra, cobre tudo de terra e acende o fogo em cima. Quando chega a um certo ponto que ele vê que a carne lá está boa, está cozinhada no próprio sangue do animal, ele retira, apaga o fogo, retira tudo, cava novamente e tira a raiz do umbu e come a carne. O cangaço foi uma aglomeração itinerante de bandoleiros, bandidos sanguinários, que mataram, que perseguiram, que tocaram fogo, que assassinaram, que executaram, que fizeram miséria. Quando eu comecei a pesquisar sobre Lampião, eu tinha simpatia por ele. Eu achava que Lampião era um cara injustiçado, que entrou no cangaço para se vingar do assassinato do pai e da mãe pela polícia. Bom, os pais dele foram assassinados, e o culpado foi ele. Acontece que os pais dele morreram em 1921. Ele já era delinquente, já era cangaceiro, já era perigoso, já era criador de casos e encrenqueiro desde 1916. Então,
Você não pode acreditar num jeito desse. Muita gente dizia que Lampião era valente. Para mim, a valentia dele não me convenceu. Ele teve muita atitude, aparentemente de valente, mas teve muita atitude também de covarde. Em Queimadas, por exemplo, certas pessoas diziam que Lampião tinha admiração pelos valentes. Tinha admiração pelos valentes. Então, o jeito que enfrentava ele, ele respeitava. Mas em Queimadas, os 7 soldados que foram assassinados em 1929, um deles desafiou: seu filho da puta, se você é homem, você deixa esses revólver e essas armas de fogo e venha disputar comigo no punhal. Você vê quem é macho, que sou eu e não vocês. Vocês são covardes, vocês vão nos matar covardemente. O cara desafiou ele e ele mesmo assim matou os 7 soldados. Quer dizer, isso é um ato de covardia muito grande, né? E em Brejão da Caatinga também ele teve uma atitude grande de covardia. Encontrou lá os soldados, pegou os soldados, a traição, amarrou os soldados e executou-os assim friamente. Então eu vou definir um cara desse, eu vou dizer que um cara desse tinha sensibilidade humana, que era uma figura humana. Não posso. Ele está muito mais próximo de uma monstruosidade, de um monstro, do que de uma figura humanitária. Olha, o que eu sei é o seguinte: em 1928, no dia 21 de agosto, Lampião cruzou o Rio São Francisco e se internou na Bahia. Vinha fugindo da derrota quando do fracassado assalto a Mossoró. Isso é que eu sei. No dia que Lampião atravessou com 6 pessoas. Desde Pernambuco. Ele chegou com 6 pessoas na casa de um primo meu chamado João Gomes. E na casa que era de Manezinho, que era de João Gomes, era meu primo. Aí ele chegou com 6 pessoas. Aí a gente perguntou para ele que ele era assim, uma vendinha. Ele perguntou o que era que fazia comida ali, que ele queria comer, que ele queria aqui vizinha. A mulher chamada Zeta Perdiz. E João Gomes disse: aqui tem esses 6 pessoas que é almoçar. Aí ela aprontou o almoço. Aprontou o almoço, mas sem dizer nada. Não falou nada. Aí que ele fez compra na venda de João Gomes, e almoçou na casa de Zeta Perdiz, com 6 pessoas. Mas tudo sem parecer, não tinha nada de armamento nenhum. O armamento que ele trazia tudo enrolado. Vinha atrás de tudo sem ser negócio assim de espantar ninguém não. Aí ele almoçou, fez compra, mandou, como é que chama, tinha uma mulher que costurava na máquina. Ele mandou para a mulher para aprontar um jornal, deu a amostra do jornal, ela fazia, ela fez. Quando ele chegou ali na Quixaba, aí ele falou que era Lampião. Essa peça em formato de bala, parecendo uma bala de uma 44, mais ou menos assim. Na verdade, ele é um oratório, que chamava Oratório de Cangaceiro, onde você tossia e a imagem está ali dentro. E foi presenteado por um pesquisador lá de Salvador, e que ele confirma que foi uma das peças que estava no dia da morte de Lampião. Esse perfume aqui é o Fleur d'Amour, seria o Flor d'Amour da casa Roger Gallet francesa. Esse perfume francês foi um presente também de um pesquisador que deixou o depoimento de que estava no Bornal de Maria Bonita quando da morte dele, colhida na morte dela no dia 28 de julho de 1938. E aqui tem uma joia, uma belíssima joia, que foi de Maria Bonita. Ela presenteou uma irmã dela e essa joia hoje está comigo no acervo. Eu consegui com um sobrinho dela, que vai compor também o acervo do Museu do Povo Sertanejo. Bem da região, colhida aí, essa aqui é colhida em Macururé. A senhora já faleceu, tem ligação até com a história do cangaço também. Ela foi uma das senhoras que foi assaltada por Cirilo de Ingraça. Eu tenho o nome dela, tudo, ela me presenteou, eu posso te passar esse nome, no momento eu não lembro, mas tenho isso anotado. Essa radiola pertenceu, tanto essa quanto essa aqui, por sinal, nessa aqui Lampião ouviu muita música, lá na Fazenda Espadoada, Caritá,
que era do Coronel João Sá. Então são duas peças que eram lá da fazenda do Coronel, um dos grandes coiteiros de Lampião. Ela é de 1928, inclusive existe o documento dela ainda. Esse é regula. Eu fui adquirindo esse material há 20 anos, desde quando eu comecei a pesquisar sobre o cangaço. Então eu quero que os alunos, as gerações que estão vindo, conheçam um pouco dessa história através dessas peças que eu adquiri e que eu vou disponibilizar para o conhecimento de todos. Meu nome é Érica Maria Conceição Silva, tenho 15 anos, sou do Camisa, município de Macururé. Em 1938, o governo de Alagoas se empenhou na captura de Lampião. Uma volante comandada por João Bezerra conseguiu cercá-los no refúgio de Angicos. 11 foram mortos, inclusive Lampião e sua esposa Maria Bonita. Eles tiveram a cabeça cortada e ficaram no Museu Nina Rodrigues de 1938 a 1968. Meu nome é Josenildo Santos Damasceno, tenho 27 anos, sou de Macururé, Bahia. Macururé é a capital do bode porque, pelo que eu pesquisei, são mais de 1000 cabeças por feira exportadas para o Brasil. Tem várias cidades aí que ganham o nome de capital do bode, mas Macururé é a principal. O bode de Macururé está sendo mais valorizado depois que foi criado uma exposição. A exposição é a terceira expo, foi criada para valorizar esse bode. O cadastro do bode aqui no Macururé está em torno de 92 mil cadastrados. Mas isso é muito mais, é porque muitos deles não resistem, ou não sei o que é, não sei se é medo ou alguma coisa. São muitos produtores, só que poucos registrados. Aí tem uma cidade chamada Uauá que ganha fama porque tem mais registro, mas para mim Macururé é a capital do bode. Olha, Macururé é a terra do bode porque eu tenho 59 anos, meu pai foi o maior comprador de bode da região. Eu tangia boiada de Macururé a Paulo Afonso de 500 bodes. Em 8 em 8 dias ele comprava 500 bodes e levava e vendia em Paulo Afonso. E aí o Uauá tinha a fama da cidade do bode, mas não é, mentira. O Uauá tinha porque tinha exposição. Depois que passava a exposição, o bode, nós tínhamos o produto, mas não tinha nome. Mas hoje, graças a Deus, nós temos a Feira do Bode em Macururé, entendeu? E aí, a expectativa nossa agora é de nós crescer, porque nós temos a Feira do Bode, todo ano nós apresentamos nossos bodes e tudo que nós temos é para crescer. Uauá, nossa cidade vizinha aqui, ela tem o slogan de a capital do bode, mas existe uma diferença bem interessante em relação ao rebanho de Uauá e ao rebanho de Macururé. O nosso rebanho é até maior do que o de Uauá. A questão é que lá os produtores rurais têm o hábito de declarar para o governo os animais que realmente tem, junto à DAB. Já o nosso produtor rural, ele por medo de pagar impostos, alguma coisa desse tipo, ele acaba sonegando a quantidade de animais. Então quem tem 100 animais diz que tem 20. Só para a gente ter uma ideia, para o governo do estado, a Macururé só tem apenas 80 mil caprinos. Nós sabemos que tem produtores rurais aqui que tem 2.000 caprinos, um só produtor rural. O que é relevante é que a nossa região é a maior produtora de caprinos do Brasil. É interessante, aqui na feira semanal de Macururé, sai em torno de 1.200 a 1.500 animais a cada semana. José Carlos Souza da Silva, 36 anos, moro em Macururé, Bahia. Hoje vamos falar um pouco da cultura de Macururé, a cultura imaterial e material, onde ao longo do tempo e da história, Macururé tem vivenciado várias situações. Dentre elas, em se tratando do São Gonçalo, o pessoal tem cultivado isso como uma religião, onde o pessoal dança e ao mesmo tempo paga a promessa
diante de uma graça recebida ou diante de um ato de uma pessoa que não pagou a promessa, onde as famílias têm o dever de cumprir essa ação, convocando as pessoas a vir à sua casa e promover uma dança de rodas entre 6, 12 até 24, dependendo da ação daqueles que eles precisam demonstrar como graça. Temos também a cultura em relação ao artesanato, onde se desenvolve aqui em Macururé, a cultura em localidades como no Riacho dos Caldeirões, as paneleiras, que trabalham com construções de pote, panelas. Aqui em Macururé também temos trabalho voltado com barro, onde eu também tenho produzido artesanato com temas figurativos do sertão. E meu pai, Hermes, também trabalha com cipó, onde outro também aluno, Alcimar, no Marruá, produz também artesanato em madeira. Assim é a nossa história diante do tempo, de cada situação. Temos também o vaqueiro, que é uma representação histórica, onde também foi muito cultivado aqui a produção dos cortiços de couro e ficou marcado tudo isso no nosso contexto de vida.